querido Deus, querido Pai amado. Isso aqui é a vida do teu filho, do teu servo, meu Deus, que tem semeado a tua palavra aqui na terra, Pai. Sabemos, meu Deus, que ele foi escolhido desde do ventre da sua mãe, Pai. Por isso te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida do Cristo, meu Deus. Ele continue sendo esse exemplo ali em São João, em todo o vale do Rio Tijuca, em todo lugar que ele colocar a planta dos seus pés, meu Deus, que esteja ali com ele, Pai. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus que se realize o sonho dele, meu Deus, de um dia ir até a Israel, ir ali, meu Deus, conhecer aquele lugar que o Senhor ali morreu por nós, Pai. Dê essa bênção a ele em nome de Jesus, que seja em breve, Pai, para a honra e glória do teu nome, que essa noite também seja diferente, que a tua palavra venha, meu Deus, nos impactar, que a tua palavra venha nos ensinar, nos confrontar essa noite. Usa ele, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Aleluia. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês e fazendo aquilo que eu nasci para fazer, né? Aquilo que eu mais amo. Na verdade, o que eu mais amo é ministrar a palavra de Deus e adorar a Deus, né? Então são essas duas coisas, é a minha paixão, né? A Márcia me deu a honra, né, de fazer o louvor hoje, então glórias a Deus. A gente tem que estar sempre preparado, né? Tem um texto que lá em 1 Pedro que os discípulos não gostam muito de ouvir mas diz que nós precisamos estar sempre prontos para dar vazão da esperança que há em nós. Nós precisamos estar sempre prontos para dar uma resposta, o porquê que há esperança em nós, do porquê que nós somos agentes da esperança. E aqui, Igreja Batista da Esperança, mais do que nunca, nós precisamos ser pessoas que têm sempre na ponta da língua uma mensagem de esperança. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que nós temos que estar sempre prontos. Nós nunca sabemos o momento, o dia, a hora em que poderemos ser convocados para uma missão, para uma tarefa, no que diz respeito ao estabelecimento do reino de Deus na terra. A verdade é que nós precisamos estar sempre prontos. Amém? Repita comigo: sempre prontos. São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse a Timóteo: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Então essa palavra era uma palavra para todos nós. Nós precisamos estar sempre preparados, sempre prontos. A minha esposa, Deus tem falado muito com ela na passagem das 10 virgens. E a passagem das 10 virgens, ela traz esse ensinamento. A passagem bíblica muito conhecida vai dizer que 5 virgens eram prudentes, tinham azeite na lâmpada, ao passo que outras 5 eram imprudentes, não tinham azeite. E a Bíblia Sagrada vai dizer que de repente o noivo chega. E aqueles aqui que são mais tempo na caminhada, sabem que esse noivo representa Jesus, amém? O noivo chega e ele pega 5 virgens despreparadas. E nós sabemos que essas virgens representam a igreja de Jesus, ou pelo menos uma parte da noiva. Porque se o noivo é Cristo, a noiva, as virgens representam a noiva, que é a igreja. Para quem não sabe, eu e você somos a igreja de Jesus. A igreja não é esse prédio de tijolos, a igreja somos eu e você. A palavra de Deus vai dizer que a glória da última casa será maior do que a primeira. De que glória é essa que o profeta Ageu estava falando? Ele estava falando de um tempo quando o Espírito Santo seria derramado sobre toda a casa, sobre toda a carne, e então Deus não mais habitaria em templo feito por mão de homens, mas agora Ele habitaria dentro de mim e de você. Moisés
precisava usar um véu para que as pessoas pudessem suportar a glória que estava sobre a vida dele. Quando Moisés descia do monte, a glória na vida dele era tamanha que ele precisava usar um véu para que as pessoas pudessem suportar, se relacionar, se comunicar com Moisés. Mas agora, na segunda dispensação, na nova aliança, nós não precisamos usar mais o véu. Agora Cristo habita dentro de nós, a glória de Deus está dentro de nós. Diga-se de passagem sobre isso que nós queremos falar hoje à noite. O Espírito Santo realmente no comando, como sempre. Então a glória de Deus precisa habitar dentro de nós. Nós precisamos ser aqueles que transportam a glória de Deus. Amém? E para isso não pode faltar azeite. Não pode faltar azeite. Pastor, como que eu faço para manter o azeite? O que é o azeite e o que representa o azeite? Na Bíblia existem muitos símbolos do Espírito Santo. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito Santo. E o óleo, o azeite, também é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia vai dizer das virgens que não tinham azeite na lâmpada, a Bíblia está falando de uma igreja sem a presença do Espírito Santo, uma igreja sem unção, uma igreja sem poder, uma igreja sem autoridade. Se a gente for considerar que aquelas 10 virgens possam ser uma representação numérica da igreja no contexto de hoje, então nós diríamos que 50% da igreja está normalmente preparada e os outros 50% não estão preparados. 50% da noiva normalmente consegue reter a unção, carregar a glória de Deus, ter a presença de Deus, e os outros 50% não. E isso é muito perigoso, porque uma igreja sem a presença de Deus, ela não está apta para cumprir e realizar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus só pode ser estabelecida, o reino de Deus só pode ser estabelecido através da presença de Deus em nós. Eu ministrava no último culto lá em Nova Trento, onde eu sou pastor, Ministério Vinho das Águas, lá em Nova Trento. Eu ministrava um texto conhecido, que eu amo, que diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança para o mundo não é o presidente da república, não é um governante, não é um vereador, não é um pastor ou um líder, um apóstolo famoso. A esperança para o mundo é Cristo em nós, a esperança da glória. Sem Jesus nós não podemos coisa alguma. Foi Ele quem disse: sem mim nada podeis fazer. Então nada é nada. Amém? Quantos estão comigo? Sem Ele nós não podemos fazer nada. Você sabia que todos os dias nós deveríamos dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor Jesus, me ajuda, vai comigo, me ajuda a pilotar o meu carro, me ajuda a pilotar o meu ministério, me ajuda a pilotar a minha máquina de costura, me ajuda a pilotar. A máquina de costura foi para você, né? Ó, Deus está falando com a irmãzinha ali, né? A pastora Alice, Deus pegou ela já. Então, eu preciso, irmão, não é porque você é bom em fazer alguma coisa, que você agora, como dizia um pregador famoso, Miles Morro, que agora você então se tornou um expert. Então agora, porque você é um expert, então você não precisa mais da ajuda de Deus, não precisa mais da ajuda do próximo, porque agora você é um expert. Não, irmãos, muito cuidado com o excesso de conhecimento. Muito cuidado quando você acha que você já é bom em alguma coisa. Muito cuidado quando você se torna um expert. Muito cuidado quando você ganha um título de alguma coisa, de PhD, de pós-doutor, ou de doutor em alguma coisa, ou de uma faculdade. Muito cuidado.
Porque a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 8 que o excesso de conhecimento incha, mas o amor edifica. Muito conhecimento é perigoso, porque nós podemos achar agora que nós somos alguma coisa. Quando foi ministrado aqui nessa noite, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Sem o Senhor nós não somos nada. A palavra de Deus vai dizer que nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência e o poder seja do Senhor e não nosso. O dia que nós acharmos, o dia que eu e você acharmos que nós somos mais do que um vaso de barro, nós já estamos com o nosso atestado de óbito assinado. Sabia disso? Diga-se de passagem, esse é o fracasso da humanidade, esse foi o fracasso de Satanás lá no céu, esse foi o fracasso de Adão e Eva, e esse é o fracasso da humanidade, de achar que pode fazer alguma coisa sem a ajuda de Deus e sem a ajuda do próximo. O projeto de Deus para a humanidade é: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Isso se chama humildade. Humildade é reconhecer que você precisa da ajuda de Deus e que você precisa da ajuda do seu semelhante, criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é humildade. Humildade foi o maior ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrarei descanso para as vossas almas. Humildade é dependência. Humildade é depender de Deus e depender do próximo. Entender que nós fazemos parte de uma grande família, de um grande corpo, e que ninguém aqui tem todos os dons, ninguém aqui tem todo o conhecimento, ninguém aqui tem toda a sabedoria. Por isso nós vamos precisar sempre da ajuda de Deus e da ajuda do nosso próximo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que o olho não pode dizer que não precisa do dedo, o dedo não precisa do pé. Nós somos um corpo, e como corpo precisamos uns dos outros. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos exortar, a fim de que todo homem alcance a maturidade. Segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não tem Bíblia, baixe um aplicativo no seu celular, deixe o celular no modo avião durante o culto, ou adquira uma numa livraria cristã, evangélica, mais perto da sua casa. Amém? É só uma brincadeira. Segundo Samuel, capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor,
com todo tipo de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te damos graças pela tua palavra e declaramos mais uma vez: Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade nesse ambiente para ministrar aos nossos corações. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Como eu falava na introdução que o Senhor nos deu, quando eu e você confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, que no exato momento em que você crê que Jesus é o Filho de Deus, naquele exato momento, a palavra de Deus vai dizer que nós somos selados. Repita comigo: selados. Selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é um selo. Quando você quer enviar uma correspondência, hoje em dia muito pouco se envia correspondência, né? Porque agora nós estamos na era moderna, a era do WhatsApp, dos e-mails eletrônicos, correspondência eletrônica. Mas na nossa época, nós somos da época do Telegram, como é que chama? Era Telegram? Telegram, né? E da época da correspondência, de escrever carta à mão. Então, quando você vai enviar uma correspondência no correio, você precisa de um selo. Aquele selo é a garantia de que essa carta vai chegar no destino dela. Quando você confessa Jesus Cristo como teu Salvador, no exato momento que você crê de coração que Ele é o Filho de Deus, que havia de vir a este mundo para morrer em meu e no seu lugar e ressuscitar no terceiro dia, quando você confessa isso, você é selado com o Espírito Santo de Deus. É como se você recebesse um carimbo, uma marca, que nós também chamamos de marca da promessa, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é o carimbo, ele é o passaporte que vai te dar direito para um dia estar face a face com Deus, para toda a eternidade. Só que esse Espírito Santo
que equivale o azeite da lâmpada, que equivale à unção de Deus na nossa vida, esse Espírito Santo, ele precisa ser abastecido e reabastecido. Repita comigo: abastecido e reabastecido. Amém? Quem aqui tem automóvel? Levanta a mão. Amém? Algumas pessoas têm automóvel. Eu pergunto para você: ele anda sem combustível? Sim ou não? Não? Por que não? Porque o automóvel não anda, se não botar combustível não sai do lugar. Assim, irmãos, eu e você precisamos nos abastecer da unção de Deus diariamente. Precisamos nos abastecer da presença do Espírito Santo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar que o rei Davi, um dos maiores reis de toda a história de Israel, ele estava numa missão desafiadora de trazer de volta para Jerusalém a Arca de Deus. A Arca de Deus, a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, ela é um equivalente da presença do Espírito Santo no Novo Testamento, da Nova Aliança. Ela significa, ela simboliza a presença de Deus, ela simboliza a glória de Deus. Então, carregar a arca para Jerusalém significava trazer de volta para a casa de Deus, para o templo do Senhor, para a cidade do grande rei, a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Esta era a missão no qual o rei Davi estava imbuído. E a palavra de Deus vai dizer que alguns homens tomaram a responsabilidade, assumiram a responsabilidade de carregar esta arca para Jerusalém. Mas no meio do caminho, quando ninguém esperava, acontece um acidente. Repita comigo: acidente. Acontece um acidente muito grave, e a Bíblia Sagrada vai dizer que nesse acidente uma pessoa morreu, e o nome desse homem se chamava Uzá. Uzá era um dos homens, um dos servos de Davi, que estava imbuído da responsabilidade de transportar a arca, de conduzir a presença de Deus, a glória de Deus para Jerusalém, para Israel. E este homem, num determinado momento, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam transportando a arca num carro de boi, e quando um boi, num determinado momento, tropeçou, a arca estava para cair de cima do carro, e quando Uzá percebeu que a arca iria cair, ele imediatamente colocou a mão, e no que ele colocou a mão na arca, imediatamente Uzá foi fulminado e morreu. E Davi ficou muito desgostoso, porque ali ele perdeu um dos seus servos. Por que Uzá morreu? Uzá morreu porque não se transportava a arca de Deus, não se transportava a arca de Deus em carros de bois. A arca deveria ser transportada, nos ombros dos sacerdotes. A arca não poderia ser transportada num carro de boi. Somente os filhos de Levi, os coatitas, é que tinham a autoridade legal para transportar a arca. Davi havia recebido conselhos de pessoas que não estavam capacitadas para aconselhar Davi. E porque Davi ouviu pessoas
que não estavam capacitadas, não estavam preparadas para aconselhá-lo. Ele permitiu que a arca fosse transportada de uma forma errada. E porque a arca foi transportada da maneira errada, houve morte no arraial. Todas as vezes que formos irreverentes à presença de Deus, podemos trazer prejuízo nas nossas vidas. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como eu disse aqui, o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele é a arca, ele é a glória de Deus. E essa glória, ela precisa ser reverenciada, ela precisa ser respeitada. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Por que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e não em forma de um corvo ou em forma de um urubu? Porque o Espírito Santo, a pomba, ela é um símbolo de delicadeza. A pomba é um símbolo de pureza. A pomba é um símbolo de santidade. Ela é branca, branco fala de santidade, de pureza. A pomba é um animal que ela não tem fel, ou seja, ela não pode carregar amargura no seu interior. Nenhuma pessoa que está com amargura no coração está habilitado a transportar a glória de Deus. Deus não habita no coração de alguém magoado. Deus não habita no coração de alguém rancoroso, ferido, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de desejo de vingança no coração. Jesus morreu para nos ensinar que perdão é um dos maiores ensinamentos do Evangelho. Quem não aprende a perdoar não está apto a carregar a arca de Deus, não está apto a transportar a presença do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele precisa ser zelado, ele precisa ser cuidado. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes que uma mosca morta proporciona prejuízo à unção ou o óleo do perfumista. Se você tem um vidro de perfume, se você tem um vaso cheio de perfume, você precisa conservar esse vaso. Como que se faz para conservar o vaso? Como é que faz? Coloca uma tampa. Você faz um café, você deixa o café sem tampa, o bule sem tampa, você deixa a jarra de café aberta ou fechada? Você fecha, para conservar a temperatura, para conservar a qualidade do café. Assim, um odre cheio de perfume, cheio da presença de Deus, ele precisa estar lacrado, ele precisa estar fechado. Eu e você temos que ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Senhor. Uma mosca, se ela tem acesso ao perfume, ela estraga todo o perfume. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmão, que basta um pecado, basta um pecadinho seu, um pecadinho de estimação, uma falta de vigiar, que toda a unção na tua vida, a arca de Deus, a presença de Deus na tua vida, ela é comprometida. E aquilo que era cheiroso, aquilo que era para ser agradável, aquilo que era para ser perfume, aquilo que era para ser a glória de Deus, de repente se transforma em algo mal cheiroso, se transforma em algo desagradável. Você sabe por que muitas pessoas hoje não querem entrar numa igreja como essa? Porque existem muitos homens e mulheres de Deus cheios de mágoa no coração, cheios de ódio, cheios de rancor, pegando o microfone e usando o microfone como se isso daqui fosse uma arma para ferir as pessoas, para machucar as pessoas, para descontar os seus problemas de alma, para descontar as suas emoções, as suas feridas emocionais. Já diziam os antigos, né? Roupa suja se lava em casa. Se eu estou com algum problema emocional, se eu estou com algum problema de alma, se eu estou com alguma ferida, o Senhor Jesus disse: quando quiseres falar com teu Pai,
entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O lugar de abrir o coração, o lugar de se esvaziar das nossas mágoas, das nossas dores, é no nosso quarto, é no nosso lugar secreto, na presença de Deus. É ali com Ele, aos pés do Pai, é ali que você se abre, é ali que você coloca para fora as tuas dores. Amém? A arca deveria ser transportada nos ombros dos coatitas, filhos de Levi, dos sacerdotes. Ombro fala de responsabilidade. Ombro fala de responsabilidade. Carregar a presença de Deus fala de responsabilidade. Deus não deu o Espírito Santo para nós apenas como um adereço. Eu não tenho o Espírito Santo morando dentro de mim apenas para ser assim, como que um enfeite. Não. A glória de Deus está dentro de mim para cumprir um propósito. Eu tenho uma responsabilidade, e a minha responsabilidade é estabelecer o reino de Deus aqui na terra, assim como é no céu. Foi isso que Jesus colocou como prioridade máxima na oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não estava ensinando uma oraçãozinha qualquer, não era apenas um hiato de Jesus. A oração do Pai Nosso é considerado e sempre será uma oração modelo. É uma oração padrão, uma oração modelo. Nessa oração nós aprendemos que o nome de Deus é santo e que Ele deve ser santificado, adorado, glorificado, reconhecido. Santificado seja o teu nome. Quando declaramos isso, nós estamos reconhecendo que servimos um Deus que é santo. E se servimos um Deus que é santo, devemos andar como Ele andou. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Segundo, venha a nós o vosso reino. A vontade de Deus é que o reino dele seja estabelecido aqui na terra, assim como é no céu. Como que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria do Espírito Santo, é um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de misericórdia, é um reino de união. O mundo está assim? Sim ou não? Não. O mundo está cheio de guerra, o mundo está cheio de ódio, o mundo está cheio de rancor, o mundo está cheio de amargura, o mundo está cheio de divisões, facções dentro do próprio casamento, marido e mulher que moram na mesma casa e dormem em cama separada, famílias completamente destruídas, famílias que não conseguem nem sequer sentar na mesa para tomar um café junto. Só foi chegar a pandemia que veio à tona. Tinha muitas famílias brincando de esconde-esconde, escondendo suas imperfeições, até chegar a pandemia, porque a pandemia veio revelar o estado clínico das famílias. Tem marido e mulher que descobriu que não consegue ficar mais do que meia hora do lado da esposa. Quando não tinha pandemia, não tem problema, porque um saía para trabalhar para um lado, o outro ia trabalhar para o outro, aí não tem problema. Chegava no final do dia, eu estava cansado mesmo, tomava um café, comia alguma coisa, ia dormir, e aí ia empurrando com a barriga, mas o problema estava ali, escondido. O problema estava ali. Mas aí chegou a pandemia, o coronavírus. Aí agora, durante algum tempo, muitas pessoas não podiam mais trabalhar, não podiam sair, então tinha que ficar. É o fique em casa, né? Ficar isolado dentro de casa, fique em casa. E agora, com o fique em casa, marido e mulher, filhos, tiveram que aprender a conviver, meia hora, 1 hora, 2 horas, o dia inteiro. E aí se descobriu feridas emocionais não curadas, marido que já não amava mais esposa, esposa que já não amava mais o marido, filho que não suportava mais a mãe, pai que já não suportava mais o filho. Tudo isso veio à tona com a pandemia. E por que Deus fez vir à tona? Repita comigo:
para que haja cura. Só existe cura quando nós temos humildade de reconhecer os nossos erros e abrir o nosso coração. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, na carta de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Sinto muito, se você não aprender a abrir o teu coração com uma pessoa de confiança, com o teu pastor, com o teu mentor, com alguém de confiança, você nunca será curado. A cura das emoções, ela vem através da confissão. Eu preciso aprender a abrir o meu coração com pessoas de confiança. É verdade que está escasso nos dias de hoje pessoas de confiança, mas ainda existem homens e mulheres íntegros, pessoas tementes a Deus, que são capazes de guardar segredos. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Na multidão de conselhos há sabedoria, mas essa multidão de conselhos que a palavra de Deus está dizendo, são conselhos de anciãos, são conselhos de pessoas maduras, são conselhos de pessoas resolvidas. Nunca tome conselho de rapaz pequeno, nunca tome conselho de criança, de bebezinho na fé, de gente imatura, de gente amargurada, de gente rancorosa. Tome conselho de pessoas que são curadas, pessoas que são maduras e pessoas que estão acima de você, que estão em outro nível. Amém? Faltou reverência. Carregar a presença de Deus, a glória de Deus, exige santidade, exige responsabilidade, exige obediência, exige temor. Por isso Uzá morreu, porque tocou na arca. Ninguém poderia tocar na arca e viver. Ninguém poderia olhar o interior da arca. Ninguém poderia olhar, porque a glória de Deus disse para Moisés: ninguém pode ver a minha glória, isso não existir. Moisés queria muito ver a glória de Deus. Deus disse para ele: olha, Moisés, fica aqui na fenda da rocha, que eu vou fazer toda a minha glória passar, e você vai me ver pela retaguarda. Moisés conseguiu enxergar só a retaguarda da glória de Deus, porque se ele enxergasse a glória de Deus, ele morreria fulminado, porque ninguém é capaz de permanecer diante daquele que é santo, 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 e permanecer vivo. Porque a nossa carne não suporta, a nossa carne é corrompida, a nossa carne é pecaminosa. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não devia fazer, esse eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, ninguém podia tocar na arca, e Uzá tocou. É como que muitas pessoas nos dias de hoje têm ficado seduzidas e impressionadas por cantores gospel, pregadores, pastores, apóstolos, que carregam a arca, que carregam a unção de Deus. E muitas pessoas têm ficado impressionados com essa presença de Deus na vida desses cantores, na vida desses pregadores, desses homens e mulheres de Deus. E muitas pessoas têm chegado ao ponto de idolatrar esses homens e mulheres de Deus. Isso é equivalente a tocar na arca. Quando você idolatra uma pessoa que carrega a presença de Deus, você está roubando a glória de Deus, você está tocando na arca de Deus, e ninguém pode tocar na arca de Deus e permanecer vivo. Homens e mulheres de Deus são apenas vasos de barro que carregam a presença de Deus.
É de barro, porque quando Deus faz assim, ó, quebra o vaso e vai-se a glória. Então nós não temos, repita comigo, eu não tenho o direito de idolatrar ninguém, porque nem o que planta e nem o que rega é coisa alguma. Amém? Mas Deus é que dá o crescimento. Então eu não posso brincar com a presença de Deus. Já estou encerrando, tá bom, irmãos? A Bíblia diz que diante da perda, Davi consultou. Essa passagem de 2 Samuel, ela também está lá em 2 Crônicas, e diz que Davi então consultou os anciãos para saber a melhor forma de carregar, de conduzir a arca. 1 Crônicas 13, no versículo 12, vai dizer assim: Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a arca de Deus? No versículo 14 do capítulo 14, 1 Crônicas 14, vai dizer: tornou Davi a consultar a Deus, que me disse: não subirás atrás deles, mas os rodearás e virás sobre eles por defronte das amoreiras. Ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gézer. Depois, no capítulo 15, no versículo 2 de 1 Crônicas, diz assim, 1 Crônicas 15: depois de ter feito casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem eternamente. Ajuntou Davi a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e dos seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e os seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos 130, dos filhos de Elisamã, Semaías, o chefe, e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca de Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que lhe havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Amém? A arca, a presença de Deus nas nossas vidas, só pode ser mantida através de santidade e de humildade, de temor e de obediência. Eu só posso carregar a presença de Deus se eu tiver uma vida de temor, de dependência, de humildade e de santidade. Após Davi consultar ao Senhor, então ele instrui aos sacerdotes e os levitas
para que se santificassem, e só aí então eles poderiam carregar a glória de Deus. Repita comigo: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Eu quero parar por aqui. Eu quero dizer para você, quero deixar essa mensagem da parte de Deus. Deus escolheu cada um aqui de vocês para ser o condutor da presença de Deus. Deus escolheu cada um de vocês aqui para ser um condutor da glória, da arca de Deus, da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de cada um que confessou Jesus como seu Salvador. Se houver alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo uma oração para você entregar a sua vida para Jesus. Mas aqueles que já entregaram, o Espírito Santo já está em você. Mas agora, saiba que você tem uma responsabilidade muito grande de se santificar, de ter uma vida de santidade, uma vida de humildade, uma vida de temor e de obediência, a fim de que você possa manter essa presença. Não permita que uma mosca morta venha comprometer a unção de Deus na tua vida. Não permita que um pecado, não permita que uma fraqueza da sua alma, não permita que uma fragilidade do teu ser venha comprometer a unção de Deus na tua vida. Porque essa unção é que vai transformar Tijucas, é que vai transformar Santa Catarina, é que vai transformar o Brasil, é que vai transformar as nações da terra. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela tua palavra, Senhor. Nessa noite o Senhor está me chamando para um nível de compromisso ainda mais alto. Nessa noite o Senhor está nos chamando para um nível de santidade ainda mais alto. O Senhor está nos levando, nessa noite o Senhor está nos chamando para um tempo de dedicação, para um tempo de consagração. Sabemos que lá em Israel, nesta época, é comemorada a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que é chamado de festa da dedicação. Dedicação é o mesmo que consagração. Amados, Deus nos chama nesse tempo para um tempo de consagração. Um tempo de consagração a Deus. Precisamos consagrar os nossos ouvidos. Precisamos consagrar os nossos olhos. Precisamos consagrar a nossa boca. Precisamos consagrar as nossas mãos. Precisamos consagrar os nossos 5 sentidos. Porque muitas vezes pecamos com o tato, pecamos com o olfato, pecamos com a visão, pecamos com o paladar, pecamos com a audição. Então é tempo de consagração, consagrar os nossos ouvidos. Quem que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Você não pode emprestar o seu ouvido para todas as pessoas. Você não pode emprestar o teu ouvido para todo e qualquer pessoa. Você não pode ouvir qualquer um. Você tem que consagrar os seus olhos para Deus. O que os teus olhos têm olhado? Você tem permitido que muitas vezes o teu celular, a internet, o computador te leve a enxergar coisas que você não pode enxergar? Muitos casais têm estado com um relacionamento frio, porque muitos têm se perdido na internet, olhando fotografias imorais, prostituição, pornografia, e aí o teu casamento vai esfriando. Sabe por quê? Porque você começa a comparar o teu cônjuge com aquela mulher linda da internet, com aquele homem lindo da internet, e aí quando você vê, você já não ama mais o seu cônjuge, você já não tem mais o mesmo amor, porque agora você está comparando o teu cônjuge com as modelos da internet. Consagre os teus olhos, consagre a sua boca. Até o sábio, até o tolo se torna sábio quando se cala. Cuidado
cuidado com o que você fala, com quem você fala e para quem você fala. Consagre os seus lábios para Deus, consagre a sua boca, consagre as suas mãos, consagre as suas mãos para Deus. Hoje você pode pecar com os dedinhos. Você tem um celular na mão que você pode disparar uma mensagem, e essa mensagem pode ferir alguém, pode ofender alguém, pode machucar alguém. Por isso, cuidado com os teus dedinhos. Consagre os teus dedos, consagre as tuas mãos. Consagre o seu olfato. O olfato está falando de oração. Subam as minhas orações como incenso suave até o teu santo trono. Homem e mulher de Deus precisa ter uma vida de oração. Orai em todo tempo, diz o Senhor. Sem oração você não vence essa guerra. Só vence a guerra homens e mulheres de oração. Sem oração você não conseguirá. Sem oração você não vai vencer. A oração é o combustível que move a mão de Deus. A oração é o combustível que move a mão de Deus. Sem oração não tem milagre. Com pouca oração, pouco poder. Média oração, médio poder. Muita oração, muito poder. Sem oração não tem poder. Sem oração não tem milagre. Sem oração não tem cura, não tem sinais, não tem prodígios, não tem maravilhas. Porque através de uma vida de oração é que nós podemos operar em Deus. Consagre o seu olfato. Consagre os seus olhos. Dedique os seus ouvidos a Deus. Dedique a sua boca a Deus. Dedique corpo, alma. Na igreja romana, nós tínhamos o hábito, quando eu frequentei a igreja romana, nós tínhamos o hábito de estender a mão para uma imagem e declarar: ó Senhora minha, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, inteiramente todo o meu ser, como propriedade vossa. Ô querido, você não tem que consagrar a sua vida para uma imagem de escultura. Você tem que consagrar a sua vida para o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque as imagens de barro, elas não possuem espírito, nem o som sai da sua garganta. Torne-se semelhante a elas todos aqueles que a fazem e nelas confiam, diz o Senhor no Salmo de número 115. Temos que consagrar a nossa vida somente a Deus. Somente a Deus. Somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome. Somente ao Teu nome seja dada toda a glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Feche seus olhos. Eu convido você a fazer uma oração comigo. Vamos nos dedicar a Deus. Quantos querem se dedicar a Deus nessa noite? Quantos querem se dedicar? Quantos querem se consagrar a Deus? Quantos querem oferecer a sua vida nas mãos de Deus? Então repita comigo: Senhor, nessa noite eu consagro a Ti os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente em todo o meu ser, porque eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Quem consegue, quem lembra dessa canção, eu convido você a cantar essa canção comigo, que diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o
meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te adorar com todo meu. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor, e consagramos a Ti, Senhor, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Completa, Senhor, a grande obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Continue nos santificando em todas as áreas, porque a promessa da Tua palavra é que o Senhor vai nos santificar corpo, alma e espírito. Completa, Senhor. Faz-nos santos como Tu és santo. Guia-nos pelas veredas da Tua justiça e cumpra em nós todo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só mais um minuto, com os olhos fechados. Eu peço mais um minuto só, com os olhos fechados. Se houver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se houver alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Todos aqueles que já entregaram, amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um de vocês, né? Em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Dê uma pausa do Senhor Jesus, Ele está nesse lugar, amém?